Isso, pessoal. Então, a partir desse momento já está gravando e eu espero que, beleza. E eu espero que a gente consiga evoluir bastante nessa nossa live. Meus jovens, nós vamos dar início, então, à parte da segurança do trabalho, a NR número 31, voltada para o trabalhador rural, voltada para o meio rural, e a gente vai dar início falando de uns dados estatísticos voltados para a segurança do trabalho. É importante nós, como técnico de segurança do trabalho, a gente ter essa noção da importância do setor do agro no nosso Brasil. Então, a gente vai ver algumas estatísticas e a gente vai definir para vocês alguns termos. E também, quando a gente fala dessa estatística, a gente, claro, a gente vai pegar e vai trazer para a importância da segurança do trabalho, mas a gente também fala para vocês da questão do mercado de trabalho. Então, o mercado de trabalho... minha câmera saiu aqui, pessoal. Deixa eu ver o que aconteceu. Ele está desconfigurando a minha câmera. Tudo bem, ele desconfigurou minha câmera, mas eu vou dar continuidade, tá, pessoal? Se você estiver me ouvindo e tiver tudo certo, é bem tranquilo, tá? Mas o computador, ele desativou minha câmera. Eu não sei por que está acontecendo isso. Mas então, a gente também fala dessa estatística e a gente também fala para vocês da questão da importância do campo de trabalho. Então, o agro, ele é um campo muito vasto para o técnico de segurança do trabalho, visto que nós temos muitos trabalhadores nesta área. Então, a gente começa, então, pessoal, falando que na agropecuária brasileira, em números, só para vocês terem um pouquinho dessa noção, independentemente desses dados serem de 2020, a projeção dele é mais ou menos equivalente, tá? Então, nós tivemos um valor bruto de produção, o nosso VBP, deixa eu pegar minha lanterninha aqui, o nosso VBP. Então, na safra de 2018, nós tivemos um valor bruto da nossa produção em torno de 625 bilhões de reais. Na safra de 2019, tivemos um valor de 641 bi, e na safra de 2020, tivemos uma projeção, ou tivemos um valor, né, de 690 bilhões de reais. Só a agricultura, pessoal, nós tivemos, para a safra de 2018, 19 e 20, tivemos 420 bi, 418 e 453 bi, aproximadamente, tá? Só a agricultura. Já na agropecuária, tivemos, para 2018, 19 e 2020, 205 bilhões de reais, 222 bilhões e 236 bilhões, respectivamente, tá? Então, esse valor bruto da nossa produção, ele é muito acentuado. O nosso país, meus jovens, eles têm em torno de 220 milhões de habitantes. Então, o Brasil tem em torno de 220 milhões de habitantes. Se a gente pegar alguns dados do IBGE, ele vai dizer que nós temos 212 milhões de habitantes. Mas eles fazem uma conta matemática lá, fazem uma projeção, depois eles fazem umas correções, e aí dá em torno aí de 220 milhões de habitantes. Mas nós, o Brasil, nós temos uma importância em termos de alimentação no mundo muito grande, porque nós alimentamos cerca de 690 a 750 milhões de pessoas. Esse dado ele é um pouco flutuante, mas é em torno aí de 700 milhões de pessoas que a gente alimenta com a nossa produção. Então, nós temos uma importância, em termos de mundo, muito grande, relacionadas, então, ao nosso setor do agro. E a importância para nós, então, também é grande, porque, claro, né, a gente produz, a gente vende, a gente lucra, e para o mundo também é importante, porque o mundo ele passa a consumir. Então,
é um mercado realmente muito importante para o Brasil e ele é muito expansivo. Então, a gente, com a mecanização, a gente vai ver isso logo lá na frente, com a mecanização, a gente começa a sempre produzir mais e mais, né? E o Brasil, ele é um país muito vasto, muito grande. O Brasil, ele tem muita água, o Brasil tem muita terra boa, e quando a terra não é boa, o Brasil consegue transformar essa terra devido ao nosso know-how que nós temos na agropecuária. Então, a gente tem muito know-how em termos de conhecimento, então a gente acaba modificando essa terra e fazendo ela produzir. Aqui eu trago para vocês, meus jovens, um ranking dos estados que tem desses maiores valores brutos de produção. Então, em termos de Brasil, o estado que mais produz em termos de valor bruto é o Mato Grosso, cerca de 118 bilhões de reais, tá? Esses dados são de 2020. Em segundo lugar, lá bem para trás, você vê que a diferença de 118 para 88 é um valor bastante expressivo. Em segundo lugar fica o estado do Paraná. Em terceiro vem São Paulo. Quarto lugar, Minas. Quinto, Goiás. Sexto, Rio Grande do Sul. E assim vai, tá? Então, reparem que se eu pegar o Pará, que é o décimo estado do nosso Brasil, ele tem aí uma produção em torno de 15 bilhões, cerca de 10, 12% aí do valor de Mato Grosso. Então, o estado do Mato Grosso é um estado realmente muito importante para a nossa produção agroindustrial. Eu trago para vocês aqui essas características interessantes também da nossa produção e relacionada à nossa estatística. Então, aqui, exportações do agronegócio para mercados em 2020, nós temos a exportação nossa, ela é predominante para a China, cerca de quase 34% da nossa produção vai para a China, depois a União Europeia, cerca de 17%, depois nós temos aqui os Estados Unidos, cerca de 7%, esse valor é bem parecido com 2025, tá, pessoal? A gente exporta aí para os Estados Unidos cerca de 7%, 7,5%, ainda mais agora com o tarifácio que está aí em voga, esses valores aqui, eles acabam flutuando, acabam ficando, obviamente, diferenciados, tá? Mesmo porque com a China a gente tem um relacionamento muito grande hoje voltado para a nossa exportação. Nesta outra tela aqui de baixo, nesse outro gráfico, nós temos aqui também por unidade da federação. Então, os estados que mais exportam do nosso Brasil é Mato Grosso, cerca de 18% aproximadamente, depois vem São Paulo e depois vem Paraná. Então, em terceiro lugar está o Paraná, que também exporta bastante. Naquela outra tela a gente viu a produção, tá? Aqui eu estou falando de exportação, tá? Tamanha importância dos estados também. E com relação ao número de pessoas trabalhando no agronegócio, em 2023 nós temos um dado que a gente somou quase 28 milhões de trabalhadores no agronegócio. Mas a gente vai fazer aqui uma diferenciação, tá? Para nós, agronegócio envolve tudo. Envolve a agropecuária, envolve a aquicultura, a piscicultura, ele envolve silvicultura. Então, mas as pessoas que trabalham envolvendo todo esse ramo da questão da nossa produção rural é em torno de 28 milhões de pessoas. Então, aqui é um número expressivo, pessoal. Se nós temos aí 220 milhões de habitantes no Brasil, e nós temos aí cerca de 28 milhões de pessoas que trabalham no agronegócio, são muitas as pessoas, são muitos trabalhadores voltados para este ramo no nosso Brasil. E nós temos uma série histórica
desde 2012 desses dados. Então, já passou aí mais de 10 anos que a gente está fazendo essas estatísticas e tirando toda a nossa série histórica. E em cima disso tudo, a gente vê que a participação, né, no setor, no total de ocupações no Brasil, então foi cerca de quase 27% das ocupações no Brasil está relacionada, então, pessoal, à questão do agronegócio. Ok? Pessoal, vou mudar aqui. Isso. O agronegócio no Brasil, então, ele empregou 28 milhões de pessoas em 2024, tá? Isso são dados do CPEA, o CPEA que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc USP. Então, são muitos os trabalhadores voltados para a questão do agronegócio. Agora, a gente tem que fazer a diferenciação, mas assim, quantos trabalhadores efetivamente trabalham na nossa agronomia, no nosso setor do agro? E quantas pessoas trabalham, por exemplo, na nossa pecuária? Então, esses dados são importantes para a gente, né? Então, o que a gente tem? Que como a gente aumentou a nossa mecanização, então a agropecuária, ela perdeu cerca de 1,5 milhão de trabalhadores. Então, é claro, não foi só devido à mecanização. Teve também, ou tiveram outros fatores que estão relacionados também à questão dessa nossa perda desses trabalhadores. Por quê? Porque, às vezes, o trabalhador ele vai para a cidade, porque na cidade tem empregos que são, às vezes, mais rentáveis, apesar que hoje, no setor do agro, ele paga muito bem para algumas determinadas funções, e às vezes ele vai para a cidade porque recebe mais, então ele acaba saindo do setor do agro. E às vezes também é porque é muito pesado o trabalho na questão do agro, ele acaba indo para a cidade em virtude das dificuldades. Então, a mecanização, ela alterou o perfil do trabalho no campo, e ela influenciou a diminuição da mão de obra no setor nos últimos 11 anos. Então, nos últimos 11 anos, vem caindo, então, a participação dos nossos trabalhadores neste ramo, tá? E também, o pessoal ocupado nos estabelecimentos agrícolas, ele diminuiu quase 9%, indo de 16 milhões de pessoas para 15 milhões de pessoas em 2017. Esse quantitativo, pessoal, de 16 milhões aqui, relacionados, então, aos estabelecimentos agrícolas, que envolve tanto o setor de agronomia e também como o setor de pecuária, tá? Então, é os dois setores aqui envolvidos. E aqui a estatística, ela diz para nós que nós tivemos uma perda, então, de 2,2 milhões de trabalhadores na agricultura familiar. E tivemos um aumento de 703 mil pessoas na agricultura não familiar. Então, a gente perde trabalhadores, esses trabalhadores que são da agricultura familiar, lembrando que esses trabalhadores da agricultura familiar, muitas das vezes, a gente perde a estatística deles. Por que a gente perde as estatísticas deles? Porque, pessoal, eles não são CLT, né? Então, como eles não são CLT, a gente não tem a estatística, porque ele trabalha lá com o pai, com a mãe, com a família, no laço familiar, e muitas das vezes eles não têm CLT. Claro que eles poderiam pagar o INSS avulso, mas não são todos que pagam. Às vezes, se pega uma família da agricultura familiar, tem lá 5, 6 indivíduos que estão trabalhando, estão laborando nesse setor, só que apenas um ele paga o INSS. Então, fica uma estatística para nós prejudicado. Fica uma estatística que a gente acaba não vendo exatamente quantos trabalhadores trabalham no setor do meio rural. Olha só que dados interessantes, pessoal. Aqui eu mostro para vocês uma estatística indo de 75 até 2017, pessoal, e ela mostra o que para nós?
ela mostra que as pessoas ocupadas em 2017, ela, em relação a 1975, a ocupação das pessoas ela foi diminuindo. Então, teve aqui um pico em 85, depois foi caindo. Então, repare que foi diminuindo, aonde a gente chega aqui, pessoal, no dado de torno de 15 milhões de trabalhadores no setor, pessoal, do agropecuário, tá? Na questão da agropecuária. Os dois aqui, tanto das questões das culturas, como também da questão dos animais. E se a gente comparar com o gráfico de baixo, onde nós temos aqui um gráfico muito interessante, que é a mecanização, e é relacionada ao número de tratores. Então, nós vemos o quê, pessoal? Que em 1975, nós tínhamos cerca de 270, 280 mil tratores. Já em 2017, nossa frota, ela atinge quase 1.250.000 tratores. Obviamente, em 2025, esses números eles são maiores ainda. Mais mecanização, mais trator, mais máquinas, mais implementos em termos de maquinários, mais riscos para o nosso trabalhador também. Então, o nosso trabalhador, mesmo com a mecanização, ele passa também a ter bastante risco envolvendo toda essa parte de maquinários. Aqui nós trazemos para vocês também, meus jovens, a tabela número 1, que é a participação do emprego agrícola no Brasil. Então, olha só, aqui nós temos o Brasil, esta linha é o Brasil, e aqui nós temos as regiões nossas, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Então, vou pegar aqui em termos de Brasil, tá? Então, olha, o Brasil, em 2003, nós tínhamos aqui, isso aqui em percentagem, tá? Então, a participação do emprego agrícola no Brasil, em termos de percentagem, ela tinha cerca de 13% dos nossos trabalhadores estavam no ramo agrícola. Já em 2013, 10 anos depois, olha só o que aconteceu, diminuiu. Então, a gente tem cerca, hoje, no setor agrícola, não estou falando da pecuária também não, tá? Só o setor agrícola. Ele teve uma diminuição muito acentuada. Depois ela estabiliza, depois ela cai também um pouco, já em 2025, mas aqui mostra para a gente que o ramo na questão agrícola, em termos de trabalhadores, houve essa diminuição aí. Lembrando, tá? Interessante, mesmo o setor agrícola empregando menos, a gente tem no setor do agronegócio um aumento, mais pessoas trabalhando em todas as suas camadas, em todas as suas etapas dessa nossa produção, da nossa produção rural, tá? Então, isso é importante para nós, porque a gente tem que saber que, à medida que passa, a tendência, não é, desses trabalhadores é diminuir. Por isso que, às vezes, muitas pessoas, empresários que trabalham no ramo do meio rural, eles falam que falta trabalhadores, não é? Eu estava conversando aqui na nossa região, aqui do sul de Minas, tem muito cafeicultor, e ele estava falando para mim da dificuldade de arrumar trabalhador na hora da panha, quando tem um período aqui que a gente faz a panha do café, e é muito difícil arrumar os trabalhadores. E aí você tem que partir para a mecanização. Então, você quando compra uma máquina, ela vai fazer o trabalho do trabalhador, só que tem a questão do custo da máquina, bastante alto ainda, tem a questão depois de manutenção, tem a questão que não são todos os trabalhadores que sabem operar a máquina, então você tem que fazer capacitação, você tem que fazer treinamento para você poder mecanizar. Por quê? Porque você não encontra trabalhadores para poder fazer a panha. E, claro, né, tem trabalhadores? Tem bastante trabalhadores que fazem a panha, eles ganham muito bem, então tem todo aí uma questão também social e também laboral, né, desses nossos trabalhadores. Isso eu estou falando da cultura do café, tá? Algumas outras culturas é meio que parecido. A questão da cana-de-açúcar também tem essa sazonalidade aí de trabalhadores.
Nessa outra tabela, eu mostro o número de trabalhadores formais e o número de ocupações totais na agricultura. Então, aqui eu mostro trabalhadores formais. Deixa eu só mudar aqui, ó. Trabalhadores formais, que tem carteira de trabalho, tem CLT, tudo certinho, pessoal. Então, o total é cerca de 1.500.000 trabalhadores aproximadamente, tá? E em termos da ocupação total no Brasil, se eu pegar aqui, eu vou ter os meus 15 milhões de trabalhadores. Se eu tirar a proporção, o que representa os trabalhadores formais, tá aqui, trabalhadores formais, eles vão representar 10%, então, dos nossos trabalhadores na agricultura, tá? Estou pegando aqui a percentagem dos trabalhadores formais em relação aos trabalhadores que estão na agricultura, que é aqueles em torno de 15 milhões, tá? De trabalhadores. Reparem que aqui a gente tem que acentuar e chamar a atenção de vocês. Em relação ao produtor ou familiar, que ele não é um trabalhador formal, é cerca de quase 11 milhões de trabalhadores que estão na questão da informalidade. Então, olha só a conclusão aqui da tabela dos autores, né? Essa aqui foi um artigo do Luan Vinícius Bernadelli. Ele vai dizer, ó, embora diversas alterações demográficas e econômicas tenham ocorrido no mercado de trabalho na agricultura e uma série de legislações tenham sido implementadas para exigir boas práticas dos empregadores rurais, a informalidade ainda é o meio mais usual de contratação de trabalhadores, conforme apontado na tabela 1. Então, a informalidade, ela é muito crescente, ela é muito viva ainda dentro das nossas propriedades rurais, não é? O que é ruim para o nosso trabalhador. Olha só, semana passada eu estava conversando com um funcionário que trabalhava, conhecido meu, e ele largou o trabalho, ele tinha carteira de trabalho, assinada, tudo para ir para a Panha do Café. Aí ele foi para a Panha do Café, ficou lá o período da Panha do Café, e aí depois aí eu até falei com a esposa dele, mas ele não vai voltar para o trabalho, não vai procurar outro emprego, CLT, tudo. Aí ela assim, não, professor, ele agora está trabalhando lá na fazenda como capataz. Aí eu falei, e ele tem carteira de trabalho assinada? Ah, não, professor, não tem carteira, não. Foi tudo, como eles dizem aqui, né? Tudo no fio do bigode. Então, isso estamos falando, pessoal, de 2025, não é? Aí eu ainda falei para ela, falei, mas quando não tem carteira de trabalho assinado, fica ruim para o trabalhador, né, pessoal? Então, não tem carteira de trabalho assinada, você perde os direitos de férias, você não vai ficar assistido se acontecer algum acidente de trabalho, você também não vai receber aposentadoria, você para de contribuir. É uma série de itens para o nosso trabalhador que fica muito ruim, não é? E mesmo assim, ele preferiu trabalhar de uma forma, então, informal, né? Então, de uma forma informal. Então, quando a gente vê a realidade e também a gente passa a estudar todas essas questões, a gente vê que realmente procede, não é? A questão da informalidade no meio rural, ela é muito forte ainda no nosso país. Muito bem, aqui eu trago um dado também, que é o pessoal ocupado em milhões de pessoas. Então, aqui a gente traz o dado aqui, ó, de 2022, cerca de quase 14 milhões de pessoas, aquilo que a gente já tinha mostrado, né? Que na agropecuária, em torno de 13, 14, 15 milhões de pessoas que trabalham. E aí a gente vê que no início da nossa série, em 2012, a gente tinha cerca de 15 milhões e meio, aí a gente passou aqui já quase 10 anos, né, de 2012 a 2022, quer dizer, mais de 10 anos, a gente já teve uma queda, né? Teve uma queda, então, das pessoas ocupadas. Pessoas ocupadas é aquelas que têm ocupação, são aquelas pessoas que têm carteira de trabalho assinada
no meio rural, tá? Então, houve essa diminuição aí. Então, a segurança do trabalho, para a gente fechar essa parte estatística, o que eu posso falar para vocês? Que nós temos no nosso setor da agropecuária, cerca aí de, esses dados, eles são bastante, eles alteram bastante, dependendo da fonte, e também por causa da subnotificação. Então, como a gente não temos os dados, são subnotificados, e nós não vamos ter os dados fidedignos. Então, mas no setor da agropecuária, a gente tem em torno aí de 15 milhões de pessoas. No setor do agro, a gente tem em torno aí de 8 milhões de trabalhadores. Mas, números à parte, se eu tenho cerca de 16 milhões aí no setor do agro, ou 15 milhões que seja, é muita gente trabalhando no setor da agropecuária, e se tem esse volume de pessoas trabalhando, eu vou ter acidente de trabalho também, porque a gente precisa sempre estar promovendo as medidas de prevenção para que a gente possa, então, proteger todo este universo desses trabalhadores aí. Então, nós temos como objetivo estudar a segurança no trabalho rural, visando estabelecer os preceitos a serem observados na organização e na preservação do ambiente de trabalho, nas atividades da agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura. Então, a gente considera empregador rural a pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, que ela vai explorar as atividades agroeconômicas em caráter permanente ou temporário, diretamente ou através de preposto com auxílio de empregados, tá? Então, o empregador, o patrão, o dono do estabelecimento, o dono do negócio, ele vai explorar, então, as atividades do nosso trabalhador. O empregador, ele deve, então, garantir condições de trabalho adequadas, higiene e conforto, isso está na nossa norma NR31, e também avaliar riscos e adotar medidas cabíveis juntamente com a CIPA-TR. Então, a nossa NR número 5, ela vai falar sobre a CIPA. Já a NR número 31, voltada para o meio rural, ela vai falar que nós temos que constituir CIPA-TR, que é uma CIPA voltada para o trabalhador rural. E os trabalhadores, eles devem informar quando existir grave e iminente risco para a sua segurança e saúde. Ele tem, então, que escolher seu representante junto à CIPA-TR e tem que informar quando houver esse risco grave e iminente aí. Nós também temos, meus jovens, a Secretaria de Inspeção do Trabalho, a CIT, que é o órgão responsável para executar, através das DRTs, as Delegacias Regionais do Trabalho, e também da DSST, que é o Departamento de Segurança e Saúde do Trabalho, também tem que definir, coordenar, orientar e implementar a Política Nacional em Segurança e Saúde no Trabalho Rural. Então, reparem que nós temos uma estrutura governamental que visa, então, toda essa segurança e a implementação voltada para o nosso meio rural. Para isso, né, ela tem que identificar os principais problemas de segurança e saúde no setor, estabelecendo as prioridades de ação para poder depois desenvolver. Ela também tem que avaliar periodicamente os resultados da ação, para ver se está surtindo efeito ou não, e também prescrever medidas de prevenção dos riscos no setor, os avanços tecnológicos, os conhecimentos em matéria de segurança e saúde, e também os preceitos aqui definidos. Também cabe à Secretaria de Inspeção avaliar permanentemente os impactos das atividades rurais no meio ambiente de trabalho e elaborar recomendações técnicas para os empregadores, empregados e também trabalhadores autônomos. Também ela tem que definir as máquinas e equipamentos cujos riscos de operação justifiquem estudos e procedimentos para a alteração de suas características e concepção. Também criar um banco de dados com base nas informações disponíveis sobre acidentes
doenças, meio ambiente de trabalho, entre outros. Esse item é importante para nós porque é onde a gente tira nossa estatística voltada ao setor do meio rural, então cabe ao nosso governo toda essa parte de estatística, e também cabe também a coordenação, orientação e supervisão das atividades preventivas desenvolvidas pelos órgãos regionais do Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Também ela está relacionada com a Campanat, a Campa-TR, que é a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho Rural, e também a implementação do programa do PAT, né? Esse programa de implementação não são todas as empresas que aderem, mas quando uma empresa ela prefere aderir, tem, né, os seus benefícios, quando ela adere, para o trabalhador é bom também, e ganha todo mundo, né? Ganha o trabalhador, ganha a empresa, e o PAT está, então, sob a responsabilidade, a implementação desta secretaria. Pessoal, e o que cabe ao nosso empregador, ao nosso patrão? Bom, cabe, ele tem que cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre a segurança e saúde no trabalho, da nossa NR31, de forma a garantir adequadas condições de trabalho, higiene e conforto. Então, ele tem que garantir trabalho, higiene e conforto para o nosso trabalhador. Ele tem que também adotar medidas de prevenção e proteção para garantir que todas as atividades laborais dos nossos trabalhadores elas sejam garantidas, né, em termos de local, máquinas, equipamentos, ferramentas, tudo tem que estar seguro. Também cabe ao empregador adotar os procedimentos necessários quando da ocorrência de acidentes e doenças do trabalho, e também, obviamente, tem que incluir a análise de suas causas. Também tem que assegurar que se forneça aos trabalhadores instruções compreensíveis em matéria de segurança e saúde, seus direitos, deveres e obrigações. Então, o empregador ele tem que fornecer aos trabalhadores essas instruções de uma forma bem acessível. Tem que ser bem, dependendo, né, do público de trabalhadores que você está lidando, você tem que fornecer essas informações de uma forma que eles compreendam. Porque não adianta a gente, né, fazer uma instrução, fazer uma orientação muito complicada, de forma que o nosso trabalhador ele nem vai compreender e ele nem vai conseguir, às vezes, nem ler, né? Nem ler direito. Mas está aqui, né? A gente tem que assegurar que se forneça aos trabalhadores essas instruções compreensíveis. Também cabe ao empregador, tem que informar aos trabalhadores os riscos decorrentes do trabalho e as medidas de prevenção implementadas. São as duas coisas que elas são conectadas, né? Não adianta eu informar o risco para o meu trabalhador e eu não informar as medidas de prevenção. Não adianta de nada. Ele vai falar, tudo bem, eu tenho esse risco aí, mas o que eu faço? O que eu faço para me proteger? Então, eu tenho que ter as duas coisas sempre entrelaçadas. Quando a gente informa o risco para o nosso trabalhador, eu também tenho que informar as medidas de prevenção que a empresa implementou. E também, inclusive, em relação às novas tecnologias adotadas pelo empregador. Então, olha só, está lá na nossa fazenda, aí a empresa ela compra uma nova máquina, e a máquina ela é bem diferente das máquinas que a gente estava acostumada, ou às vezes a gente tinha um processo que ele não era mecanizado, e a empresa compra esse equipamento, ele fica mecanizado, então a empresa tem que informar dessas novas tecnologias e como se opera esta máquina, ou quando tem, né, uma mudança de processo envolvida, tem que informar também. Também cabe ao empregador informar aos trabalhadores, pessoal. Temos que informar sobre os resultados dos exames médicos e complementares a que foram submetidos, né, os nossos trabalhadores quando foram feitos pelo empregador. Então, se a gente, conforme o nosso PCMSO, então o médico do trabalho, ele tem uma relação de exames que ele pede para cada função, para cada trabalhador lá da minha empresa. Depois que esses trabalhadores eles fazem esses exames, a empresa tem que informar sobre os resultados desses exames. Ela não pode ficar retido para ela. Então, por exemplo,
Eu sou um trabalhador, trabalho há 10 anos lá na minha fazenda, aí, supondo que eu faça um exame de um raio-x do meu pulmão, e eu estou todo detonado, né? O meu pulmão está adoecido, estou doente, por algum fator, por algum motivo, e a empresa sabe, então, que eu estou com o meu pulmão debilitado e doente. Ela tem que informar isso para o trabalhador, né? Ela não pode se esquivar, se esconder dessa informação. Tem que informar para o trabalhador. Também tem que informar os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho. O que são essas avaliações ambientais? É quando eu avalio o meu ambiente daqueles riscos que a gente já estudou, né? O risco químico, o risco físico, o risco biológico. Também, né, posso fazer alguma avaliação voltada para a questão da ergonomia. Todos os resultados dessas avaliações eu tenho que informar para o meu trabalhador. Pegando aqui um exemplo. Tem um setor lá na minha fazenda e tem um produto químico que a gente utiliza por causa de algum processo. E aí a gente quer saber se o ar que a gente respira lá naquele ambiente, devido àquele produto químico, quanto que tem desse produto químico no ar. Então, para isso, eu faço uma avaliação ambiental. Obviamente tem que ser por um profissional legalmente habilitado, e ele vai fazer o trabalho de verificação e depois ele vai dizer os resultados, depois dele ter feito as medições, conforme a gente até viu quando a gente estudou higiene ocupacional. Aí, depois disso, o que ele tem que fazer? Informar os resultados, então, para os nossos trabalhadores, né? Nossos trabalhadores, eles têm que ficar cientes, eles têm que ficar sabendo. Também cabe ao empregador permitir que representantes dos trabalhadores, legalmente constituídos, acompanhem a fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre a questão da saúde e segurança do trabalho. Então, o empregador, ele não pode proibir, ele tem que permitir. Então, se tiver algum representante da CIPA-TR lá na empresa, esses representantes, eles têm esse direito de acompanhar a fiscalização. Também, se tiver algum sindicato voltado para esses trabalhadores, o sindicato também, um membro desses sindicatos, eles também têm direito a acompanhar essa fiscalização. Também cabe ao empregador rural disponibilizar à inspeção do trabalho todas as informações relativas à segurança do trabalho. Pessoal, aqui eu faço uma observação. Olha só, quando tem a inspeção do trabalho, né, ou quando tem lá uma auditoria, ou quando vai uma fiscalização lá na nossa fazenda, na nossa empresa do meio rural, e eles vão pedir um monte de informação. E aí vai tudo lá para o SESMIT, ou vai para o SEST-R, que é o SESMIT do trabalhador rural. Então, o SESMIT, ele tem que ter essas informações. Então, se nós entregamos EPI para os nossos trabalhadores, nós temos que ter toda a metodologia de gestão desse EPI documentada, nós temos que ter todas as fichas de disponibilização desses equipamentos de proteção individual para cada trabalhador, com a data de entrega, o nome do EPI, o CA do EPI em questão, a assinatura do trabalhador, e se a gente fez uma orientação, uma capacitação para esse trabalhador relacionada, por exemplo, ao EPI. Tudo isso tem que estar documentado, tem que estar muito bem organizado, para que quando chegue alguma auditoria, alguma inspeção, a gente tenha para poder mostrar que a gente está fazendo o nosso trabalho conforme as nossas NRs. Então, é fundamental, pessoal, a gente, então, pensar que quando a gente tem que implementar a NR número 31, a gente tem que fazer a gestão, o gerenciamento de toda essa parte documental. E tudo que a gente for fazendo de forma planejada, estruturada, nós temos, então, que fazer e deixar arquivado.
Muito importante para nós. A gente vai fazer, então, por exemplo, a manutenção preventiva de uma máquina, e essa máquina ela tem bastante riscos envolvidos. Então, toda a parte documental das manutenções corretivas, das manutenções preventivas desse equipamento, eu tenho que ter uma cópia e eu tenho que estar comigo. Por quê? Pensa comigo. Se chegar lá e acontecer um acidente com algum funcionário nosso com esta máquina, a primeira coisa que vão pedir para nós é o seguinte: mas a máquina, ela estava com a manutenção preventiva em dia? Então a gente tem que ter toda essa documentação. E a parte da manutenção corretiva? A manutenção corretiva estava em dia? Quem que efetuou as manutenções? Foi a empresa responsável pelo equipamento? Foi a empresa responsável pela marca? E cadê a assinatura do técnico, então, que fez essas manutenções? Pessoal, tudo isso eu tenho que estar documentado e eu tenho que ter comigo. Então, por isso que o técnico de segurança do trabalho, quando ele vai implementar uma norma de segurança, ele tem que ler a norma, como a gente já falou para vocês, e quando tiver implementação de algum item, a gente tem que ter, então, a comprovação. Porque uma hora ou outra a gente vai precisar dessas comprovações. Meus jovens, lembrando que quando eu falo isso, da tamanha importância disso, que não é só em relação aqui, à inspeção do trabalho ou em relação a uma auditoria, é também em relação quando eu tenho um processo trabalhista. Então, se eu tiver um passivo trabalhista, aonde depois, né, o meu trabalhador, por ele se sentir injustiçado e ele requerer via judicial alguma coisa, a empresa ela vai ter que verificar se realmente, né, a empresa ela falhou ou se a empresa ela fala assim, não, mas eu não falhei, né? Então, dando um exemplo aqui bem básico, tá, meus jovens? Supondo que eu tenho um trabalhador que ele trabalhou durante 5 anos lá na minha fazenda. Aí depois ele é desligado por algum motivo, aí depois ele entra na justiça falando que nunca ele recebeu nenhum EPI da empresa. E aí, olha só, mas a empresa fala, que isso, mas a gente sempre disponibilizou o equipamento de proteção para os nossos trabalhadores. Então, ela vai ligar para o SESMIT, ela vai entrar em contato com o SESMIT ou com o SEST-R e ela vai pedir todas as fichas de disponibilização dos EPIs desse meu funcionário. Então, eu tenho que ter tudo isso de forma registrada e de forma documental para que eu possa depois entregar para a empresa, para que ela possa, então, mostrar lá para o juiz que, infelizmente, né, o trabalhador ele não está falando com a verdade. Então, é importante que a gente tenha toda a parte de registro muito bem feita, né? Muito bem gerenciada, ok? Pessoal, e o que cabe ao trabalhador, né? A gente já falou, né, das questões aí da empresa, e o que cabe ao trabalhador? Então, o que cabe ao trabalhador? Cumprir as determinações sobre as formas seguras de desenvolver suas atividades, especialmente quanto às ordens de serviço. Então, o meu trabalhador, ele tem que cumprir, tá? E ele também tem que adotar as medidas de prevenção determinadas pela empresa, pelo empregador, em conformidade com as NRs, sob pena de constituir ato faltoso ou recusa injustificada. Este item B, ele é muito importante. Por que ele é importante? Porque se eu trabalhador, eu não estou adotando as medidas de prevenção que a empresa ela está pedindo. E isto é um ato faltoso e isso aqui, é uma recusa injustificada, tá? Então, o fator de ser aqui a recusa injustificada pode ser não, né? Isso aqui leva o trabalhador a uma demissão por justa causa. Então, eu como trabalhador, eu tenho que adotar todas as medidas que a empresa ela faz em relação à parte de segurança do trabalho, tá? Também, o que cabe ao trabalhador? Submeter-se aos exames médicos. Então, se eu sou trabalhador lá da minha fazenda, aí tá lá no meu
PCMCO, no meu programa de controle médico de saúde ocupacional, que eu tenho que fazer o exame de sangue. Aí eu digo assim, não, eu não vou fazer esse exame, não. Ah, pessoal, não tem jeito, não. Se tá lá, eu tenho que fazer o exame médico, tá? Porque o exame médico é justamente para verificar e para proteger o trabalhador. Porque se todo ano eu faço um exame médico, eu vou depois verificando se o meu trabalhador ele está no estado de normalidade ou no estado de anormalidade. Por isso que é importante, então, eu fazer os exames médicos. Eu não posso recusar, hein, pessoal? Eu tenho que fazer se a empresa assim o quiser. Eu também tenho que colaborar com a empresa na aplicação das normas regulamentadoras. Eu não posso danificar as áreas de vivência, de modo a preservar as condições que a empresa oferece para mim, para o trabalhador. E eu tenho que cumprir com todas as orientações relativas aos procedimentos seguros olha só, pessoal, de operação, alimentação, abastecimento, limpeza, manutenção, inspeção, transporte, desativação, desmonte e descarte das ferramentas mais equipamentos. Tudo isso daqui, pessoal, se tiver um procedimento, o SESMIT pode implantar isso, o SEST-R pode implementar esses procedimentos, eu aplico isso aqui nos meus trabalhadores, eu faço a instrução, faço o treinamento e pego a assinatura deles. Então, reparem que é muita coisa, né? Porque tudo isso daqui envolve procedimentos de operação, alimentação, por exemplo, tudo isso daqui vai gerar para nós procedimentos. E aí, então, é um volume bastante grande de serviço do nosso técnico de segurança do trabalho, né? Por isso que o serviço, a nossa atividade é muito gostosa, né? Muito bacana. Todo dia, né, para a nossa atividade diária do técnico de segurança do trabalho, é um dia diferente, é um dia dinâmico. E isso é muito bom para nós, né? É bom, pelo menos eu gosto bastante. O que cabe também ao trabalhador? Não realizar qualquer tipo de alteração nas ferramentas e nas proteções mecânicas ou dispositivos de segurança de máquinas. Pessoal, isso daqui é um problema, é um BO, né? Porque no dia a dia, o que a gente vê de modificação, de alteração ou de gambiarra, então está aqui na nossa norma, né? O que cabe ao trabalhador? Pessoal, não posso mexer e alterar ou modificar, então, esses meus equipamentos, tá? E também nem as minhas ferramentas. E também cabe ao trabalhador comunicar seu superior imediato se alguma ferramenta, máquina ou equipamento foi danificado ou perder a sua função. E são direitos dos trabalhadores? Bom, eu tenho que ter um ambiente de trabalho seguro e saudável, conforme a NR. Também é direito dos trabalhadores ser consultados por meio de seus representantes sobre as medidas de prevenção que serão adotadas pelo empregador. Então, olha só, o empregador ele tem uma demanda e ele vai fazer uma modificação e vai fazer uma medida de prevenção num determinado equipamento. Ele tem que informar para os trabalhadores sobre essa modificação. Se tiver na nossa fazenda a CIPA-TR, a gente pode ter que consultar os membros da CIPA para a gente verificar se a gente fizer uma mudança ou a mudança de um processo, de um equipamento, de um maquinário, se isso realmente ele vai trazer medidas de prevenção e de controle voltadas para o trabalhador, se elas serão efetivas ou não. Então, eu tenho que consultar esses trabalhadores. Isso aqui é interessante, pessoal, por quê? Quem é que trabalha com as máquinas? É o trabalhador. Quem que conhece sobre a máquina? É o trabalhador. Então, se eu vou fazer qualquer medida nessa máquina voltada para a prevenção, eu tenho que informar ao meu trabalhador, porque ele tem o conhecimento e ele até pode ajudar a gente, né? Ajudar, ele dizer, não faz dessa maneira que não vai ter muito sucesso, faz assim, faz diferente, que aí a gente vai ter uma proteção maior e a gente vai conseguir, então, promover essas medidas de prevenção. Também é direito do trabalhador escolher sua representação em matéria de segurança e saúde. Então, se tiver constituição de CIPA, o trabalhador ele vai ter o direito de escolher os cipeiros. Também ele tem direito de receber instruções em matéria de segurança e saúde.
bem como orientação para atuar no processo de implementação das medidas de prevenção. Então, também cabe aqui ao nosso trabalhador esses direitos aqui, né? Receber as instruções em termos de segurança do trabalho. Ok? Pessoal, falta 5 minutos. Eu quero passar aqui bem rápido para vocês, só a definição. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver, 512. Vou passar bem para frente, tá, pessoal? Eu quero voltar aqui, quando a gente fala da ANR, porque tem uma parte importante para nós de definição, e eu quero bem rapidamente falar aqui para vocês. Olha, o que a nossa norma diz, não é? É segurança e saúde no trabalho, na agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura. Então, olha só, o que vem a ser agricultura? Agricultura é quando a gente mexe com uma cultura, né, de alguma plantação. Então, cultura de arroz, cultura de café, cultura de cana-de-açúcar, de algodão, soja, e assim vai. Pecuária é quando a gente lida, né, com os animais, seja bovino, equino, caprino e todos esses animais, tudo que envolve a pecuária. Silvicultura, exploração florestal, a gente vê agora. O que é silvicultura, meus jovens? É uma ciência ou técnica que se ocupa das matas, especialmente tratando de assuntos relacionados com a melhoria no modo como vivem as populações florestais, além de buscar aproveitar e usar madeiras de maneira ecológica. Então, a silvicultura, ela está ligada, pessoal, com o manejo, a plantação dessas árvores, para depois a gente retirar delas o nosso proveito. E ela é dividida em clássica e moderna. A clássica, ela vai abranger as florestas naturais, buscando forças produtivas provenientes dos sítios ecológicos, e as restrições são determinadas pela necessidade de não prejudicar a estabilidade do nosso ecossistema. Já a silvicultura moderna, ela vai operar com as florestas, plantações, que são mais autônomas do sítio natural e mantidas artificialmente. Então, aqui na foto, né, a gente até mostra uma floresta de eucaliptos, né, onde a gente foi plantado justamente para, em tempos, a gente depois fazer o manejo, fazer o corte e a gente tirar dela o nosso proveito de forma a não mexer no nosso ecossistema e também fazer de uma forma sustentável. Então, o objetivo da silvicultura, o objetivo de ambas é a produção de madeira. E durante seu manejo é necessária a participação de técnicos de diversas áreas. Claro que o técnico de segurança do trabalho, o engenheiro também, ele sempre vai estar envolvido na atividade de silvicultura. Porém, a silvicultura moderna não tem apenas a finalidade de produzir madeira, mas também produzir serviços e bens, como a gente sabe. Então, ela é uma ciência que busca definir o momento e forma como será feita a intervenção na floresta, para que se obtenha rendimentos elevados e, como a gente falou, sem fazer o desequilíbrio ecológico. E, para isso, é necessário ter informações sobre as condições do local, tipo de intervenção silvicultural, capacidade de regeneração, crescimento, intensidade de exploração. E também é preciso fazer um plano das atividades florestais. Geralmente quem faz esse plano é o engenheiro florestal. Aquicultura é tudo todo tratamento de meios aquáticos para a criação de peixes, mariscos, entre outros. Então a aquicultura, tudo que envolver água, está ligado com a aquicultura. Peixe, tá? Sim, então é aquicultura. Marisco, ostra, sapo também. Se eu tiver uma criação, uma ranicultura, sapos não, perdão, pessoal, rãs, né? Se eu tiver uma produção de rãs, no Brasil nós temos bastante ranário, esses ranários, então, estão todos ligados à aquicultura. Eu tenho que seguir a NR31? Tem, porque está aqui, né? Então, eu não tenho como fugir. A piscicultura, a gente mostra aqui criação de peixe, também tem muitos trabalhadores que trabalham no ramo da piscicultura, tem muitos riscos envolvidos na questão da piscicultura. Para aqueles técnicos de segurança que forem trabalhar, então, na área de piscicultura, é um trabalho também bastante volumoso. Exploração florestal, muitas das vezes o meu técnico confunde com a silvicultura,
Mas a exploração florestal, então, é uma atividade que consiste na retirada de recursos naturais provenientes das florestas, como madeira, lenha, resinas, frutos, entre outros, de forma sustentável. Então, eu tenho lá já a minha floresta já está formada, então eu vou fazer agora uma exploração florestal. Então, obviamente, tem que ser de forma sustentável. Eu também vou ter que fazer um inventário, geralmente tem que ter um inventário de todas as árvores que eu tenho lá. Quem faz isso é o engenheiro florestal. E eu tenho que depois ter todo um plano para eu fazer este manejo, né? Para a gente poder retirar o que a gente precisa, de forma que a gente não tenha, não crie um desequilíbrio, não é? Um desequilíbrio dentro dessa área. E, claro, né, precisa também da questão da documentação. Então, quando a gente vai fazer esse manejo, tem que ter a parte documental para a gente, né, poder operar, tem que ter essas autorizações, para que a gente possa fazer o melhor trabalho possível sem prejudicar. Ok? Ufa, 8 horas. Meus jovens, muito assunto. A NR 31 é um campo vasto, se faz necessário que vocês estudem a NR número 31, e eu faço aqui o alerta, bem como também a NR número 12. Então, a NR número 12, pessoal, deixa eu ver se já tem aqui, a NR número 12 também tem um anexo 5 da NR número 12, que fala sobre motosserras. Então, nós temos que também ter conhecimento, temos que estudar a NR12, bem como o seu anexo 5, que fala sobre motosserras. Também no anexo 11, ela vai falar sobre máquinas e implementos para uso agrícola e florestal. Estamos falando da NR12, tá, meus jovens? Então, aqui não é a NR31, mas a gente tem que se dirigir à NR12, porque ela fala sobre motosserras, também vai falar sobre diversos equipamentos e máquinas, né? Se lá na minha fazenda eu tiver uma padaria, tiver um setor de padaria, eu tenho que também utilizar a NR12. A NR12 também tem um anexo voltado, por exemplo, aí para maquinários de panificação. Mas, no anexo 5, ele vai falar sobre motosserras, e no anexo 11, ele vai falar, então, máquinas e implementos para uso agrícola e florestal. Também tem o anexo 12, que ele vai falar sobre a questão de guindar, que é a questão do levantamento, né, de cargas, e claro que na nossa área da NR31 também tem bastante atividades na arte de levantar pesos. Ok? Muito bem. Jovens, eu abro agora espaço para não tomar o tempo de vocês, para não ultrapassar. Eu estou sem minha câmera, infelizmente, meu computador ele desconfigura, eu não sei o que está acontecendo. Ele deu BO aqui, ele abre um outro aplicativo e não abre a minha câmera. Mas eu me lamento, tá? Tem alguma pergunta? Como é que vocês estão conseguindo estudar? Vocês conseguiram fazer as atividades? Toda semana tem as atividades. Está todo mundo conseguindo? Quero ouvir vocês. Não? Tudo bem? Luiz falou que está ok. Perfeito. Muito bem. Luiz Henrique também. O Álvaro, legal. Então tá, meus jovens. Isso, Renato também. Valeu, Vanusa. Pessoal, eu desejo vocês, então, uma boa semana, uma semana de paz. Força, tem que ter determinação, tem que ter disciplina, tem que ter as horas para as leituras, as horas para os estudos, tá? Não deixe de fazer as atividades, concluam para que vocês possam tirar aí, pessoal, esse diploma, esse certificado, que é tão importante para o nosso futuro profissional, tá? E segurança do trabalho é muito legal, muito bacana, é um assunto muito vasto, muito amplo, muito gostoso, vai valer a pena, tenho certeza. Mas não deixe, então, de fazerem as leituras, não deixe de fazer as atividades avaliativas e que dê tudo certo. Qualquer coisa, procurem, né, nossos tutores têm bastante conhecimento, eles estão aí para ajudar vocês, para que vocês consigam ter êxito e também tenham bastante sucesso, tá? Então, desejo a vocês uma noite de paz e até breve, tá? Já vou. Obrigado, Carmen. Valeu, tá, pessoal? Até mais. Boa noite a todos.